Meus amigos em Cristo, boa noite. Meus irmãos na fé, sinto-me extremamente honrado nesta noite. Primeiro, porque eu posso pregar a palavra de Deus. Eu nasci para fazer isso. Eu nasci para pregar o Evangelho. Eu estava vindo com a Raquelzinha, minha filha, Raquel agora vai ser mãe. Ela era bem pequenininha, nós morávamos aqui em Jaú. E eu estava no final do ano, eu estava muito cansado. Um trabalho muito intenso, uma igreja grande, com muitas demandas. E ela me percebeu muito cansado. Ela disse: pai, o senhor gosta de ser pastor? Ela devia ter mais ou menos uns 8 anos. Eu disse assim: se eu nascesse 1000 vezes eu seria pastor. Aí ela fez assim: que bom, ele está cansado, mas gosta do que faz. Não foi isso que ela falou, mas ela sentiu isso. Ela ficou muito contente, muito feliz de eu gostar de ser pastor. Na verdade, eu sou um pregador da Bíblia, sou um pregador da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. E sei que Deus me chamou para isso. E me usa, apesar de mim mesmo, para fazer esta coisa extraordinária, que é pregar as grandezas dos mistérios do reino de Deus. Então esse é o maior privilégio que eu posso ter na terra. O mais alto privilégio que alguém pode ter na terra é ser pastor evangélico. Confesso que muitas vezes, por razões pessoais, quis deixar de ser um pastor. Razões eclesiásticas, andava desanimado com a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma fase aí atrás, muitas vezes. Mas eu não possuo o Evangelho me possui. Eu não possuo Cristo, Ele me possui. Então eu não me represento a mim mesmo, nem diante de mim, porque eu represento ao Senhor da minha vida. E quando eu estava orando ali, eu estava orando, certamente, se Jesus estivesse aqui fisicamente, Ele oraria pelo seu rebanho. Eu então estou ali naquele nome. Quando eu estou pregando aqui, certamente Ele pregaria, infinitamente mais maravilhoso. Mas certamente Ele faria o que eu vou fazer agora. Então eu estou no lugar de alguém muito extraordinário, muito especial. Eu estou aqui em nome dele, do Senhor Jesus. Vocês já imaginaram isso? Você acha que isso é pouco? Você acha que alguém pode assumir uma posição dessa? Então, quando eu me vejo diante da grandeza da glória de Cristo, eu tenho que me esconder atrás dele mesmo. Porque se eu tentar substituí-lo, ele é imenso, eu vou sumir. Por isso que ele tem que estar à minha frente. Algumas pessoas ignorantes me chamam de inteligentes. E eu falo assim, eu finjo de inteligente. Eu começo a copiar como as pessoas inteligentes fazem. O Senhor é muito grande. Eu falei, não, eu sou um anão em cima de gigantes. Se você é um anão em cima de gigantes, logo você vai ficar grande. Foi o que João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Você é o que, João? Eu não tenho nem nome, na verdade. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Tomara que vocês não me vejam nessa noite. Tomara que vocês se esqueçam de mim e ouçam a voz que clama no deserto, porque é isso que Jesus quer. O pastor não é nada mais, nada menos do que um pastorzinho do grande pastor, Jesus Cristo. Qualquer vez que ele tentar tomar esta postura, este lugar, este status do grande pastor, o Senhor Jesus o derrubará. Então, na verdade, o que o embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho tem que fazer, é pegar tudo aquilo que ele tem de bom, que Deus mesmo lhe deu, seu conhecimento,
a sua história, a sua ambiência existencial, o seu conto de vida, pegar isso tudo e colocar debaixo da cruz. Então, na verdade, que essa noite vocês possam ver esse Senhor. Não estou falando uma visão física, mas vê-lo manifesto no seu coração, na sua glória, nesta noite. E a minha oração sincera é que Deus faça isso no meu coração. Quando nós cantamos aquele hino, vem, inflama, viva a chama em meu peito, bem sem fim, pois te adora quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Quando eu fico cantando esses hinos, isso enche a minha alma. Sabe por quê? Porque isso não é um canto só, é uma experiência minha com este Jesus. Eu não posso ser a mesma pessoa, não posso, porque eu conheço alguém muito grande que mudou aquela velha pessoa e o fez um novo homem. Este culto não pode ser apenas um ajuntamento social, embora também o seja, em parte. O culto significa assim, preste atenção, guarde isso no coração. O meu irmão mais velho chamou os seus irmãos mais novos para uma reunião muito maravilhosa, muito solene. E naquela reunião, ele vai abrir o testamento do pai dele e vai dividir com seus irmãos. O irmão mais velho, com a família, convida os irmãos mais novos para uma reunião solene, e ele vai abrir o testamento do pai dele e vai distribuir as riquezas do pai dele com os seus irmãos. Escreva isso na sua testa, faça uma tatuagem no seu coração. Toda vez que você for se reunir com a família do Senhor, pense nisso. Nós vamos nos encontrar com o nosso irmão mais velho. Ele disse que estaria aqui. Nós estamos nos encontrando com ele, nesses momentos de música, de oração, de cântico. Isso não é uma conversa emocional, isso não é uma balela de pregador. Isso está escrito nas Escrituras. Eu estarei com vocês todo dia que vocês se reunirem. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou abandonar vocês nas esquinas das angústias e das incertezas. Eu estarei presente. Meus amigos, isso é culto, isso é adoração. Então, quando a gente cantar nesse culto, a gente tem que rasgar o coração, mesmo que você seja desafinado, porque Deus ouve de um outro jeito. Mesmo que você seja muito acanhado, ninguém vai olhar para você, só Ele. Na verdade, nosso layout de igreja é correto, mas no céu não funciona assim. O layout do céu é completamente diferente desse, completamente diferente. Ele está sentado aqui, lá embaixo, sozinho, ele, e todos nós estamos aqui em cima, prestando homenagem a ele. No céu é assim, ele está sozinho embaixo, e todo mundo está aqui em cima, e ele está lá olhando para a gente, e nós estamos prestando culto para ele. E se ele levantar e dizer: muito bom, servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se ele falar isso, você vai dizer: amém, prestei culto ao Senhor. Se não, pode ser a coisa mais linda do mundo e não houve culto ao Senhor. O meu irmão mais velho chamou seus irmãos mais novos, dentre os quais eu me encontro, e esse irmão mais velho, que tem todo o direito legal, abre o testamento do seu pai e repartilha ou partilha as riquezas do pai com seus irmãos adotivos, com seus irmãos mais novos. Isto é culto. Vocês já pensaram? Não vou falar sobre culto não, tá, gente? Vamos abrir o Evangelho, vamos começar? Vamos abrir o Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas. Aliás,
Evangelho de Lucas, capítulo 8. Começando do versículo, da parte B, do versículo 42. Lucas 8, 42. Enquanto Jesus ia, uma multidão o acompanhava e o apertava. Certa mulher, que havendo 12 anos e que vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém podia havido curar, e que gastara todos os seus bens com os médicos, veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo o que lhe havia acontecido e como imediatamente se lhe havia estancado a ferida quando lhe tocou. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Enquanto ia, nota que a primeira coisa que a gente vê, há um hiato, um espaço, um gap, um buraco, entre o que Jesus está fazendo agora e o que ele, na verdade, iria fazer. Jesus não estava, teoricamente, interessado na vida desta mulher, porque ele nem a conhecia. Jesus ia atender o pedido de um homem chamado Jairo, um judeu, tido e havido como judeu, um homem da liturgia, um homem do culto, um homem do templo, um homem da igreja, mas um homem profundamente temente a Deus. E Jairo olhou para Jesus e disse: Senhor, a minha filha, minha filhinha, ela está muito doente. Se o Senhor chegar até a casa dela, na minha casa, e tocar nela, ela vai ser curada. E enquanto ele ia fazer isso, apareceu uma carona, aquele que entra de gaiato no navio, aquela que não foi convidada para a festa, aquela que não tinha direito legal, nem direito asséptico, que não tinha direito religioso para entrar nessa história. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que a graça de Jesus, ela é dada àqueles que são e creem nele, mas também por aqueles que não são e não têm possibilidade de tê-lo. É bonito ver Jesus, sendo Jesus daqueles religiosos de verdade, e vou dizer que a religião farisaica era uma religião, e é até hoje, extraordinária. Certamente, se eu vivesse no tempo de Jesus, eu seria um fariseu, porque é uma religião perfeita, não há nada de errado com o farisaísmo, há de errado com os fariseus. E assim mesmo os fariseus vistos e lidos por Mateus, 40 anos depois que Jesus veio, 10 anos depois que Jesus morreu, Mateus é escrito. Quando Jesus pregou o evangelho para os fariseus, muitos sacerdotes se anuíram à fé. Mestres
da igreja, teólogos da igreja, se anuíram à fé. Então o farisaísmo não tem essa marca proscrita que muitas vezes nós lemos, e que mais tarde, realmente, bem mais tarde, os fariseus se revoltaram contra o crescimento do cristianismo, que era uma derivação, uma corruptela do judaísmo. Mas o que me encanta não é Jesus ser amigo dessas pessoas religiosas e sinceras. Não me encanta tanto. O que me encanta é ele olhar para a desgraça daqueles que não podem ter Deus. Não podem. Não tem possibilidade nenhuma. Quando Jesus vai na Cracolândia com seu espírito e salva um nóia daquele. Quando Jesus pega um boliviano, que nós tratamos de gente de terceira classe em São Paulo, e salva o boliviano, ele vem com a filhinha para a igreja, e assenta-se no templo, e aceita o evangelho, e se integra na igreja. Na nossa visão míope, como brasileiros, ele é o último depois de ninguém. Ele não pode ter Deus, porque essas riquezas são nossas, que nascemos no catolicismo, que nascemos no protestantismo, e que trazemos estas heranças profundas do cristianismo, desde o primeiro século até agora, no século 21. Isso é para gente bacana como nós. Mas quero dizer que Jesus é o Deus, sobretudo daqueles que não podem ter Deus. Não duvidem disso. Jesus disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar gente torta para consertar. Eu não vim chamar aqueles que são reconhecidos como gente da classe. Eu vim chamar aqueles que não são, porque esses têm os seus templos, as suas igrejas, os seus ritos, os seus paletós, as suas gravatas. Por isso, a gente não encontra muito Jesus nesses nichos, nesses grupos, embora ele amasse e tivesse pessoas muito queridas no meio dessa gente. Jesus não veio salvar pobre, não veio salvar rico. Jesus não veio salvar negro e branco, amarelo, o mameluco. Ele não veio salvar isso. Ele não trabalha com esse tipo de categoria. Jesus veio salvar o homem perdido. Veio salvar um rico Zaqueu, miserável na alma. Veio desafiar um jovem rico próspero, grande administrador. Veio chamar Saulo, um filósofo, um religioso desesperado, porque não encontrou no fim da sua história a vida. Conquanto a religião cristã ou farisaica fosse uma grande religião, Paulo não encontrou o norte do Polo Norte. Ele não encontrou o depois do abismo. Ele só encontrou no Jesus de Nazaré. Porque Jesus salva, não na visão de categorias sociais ou econômicas ou pecuniárias ou estratificações feitas pelos homens, pelos sociólogos. Não. Jesus veio salvar o homem enquanto miserável, arrebentado, alquebrado, sem chance de orar, sem chance de cantar na igreja, sem chance de ter Deus. Então eu vou concluir dizendo: Jesus é o Deus daqueles que não podem ter Deus. De verdade. Por isso que não vamos encontrá-lo tanto, embora ele respeitasse muito o templo, muito, e não queria bagunça no templo. Ele ia muito de vez em quando ao templo. Na Páscoa certamente ele iria. Você não vê muito preso ao sistema da sinagoga, porque ali, de uma certa forma,
Eles já tinham, entre aspas, o Deus deles, o Yahvé. Mas Jesus veio para essa gente que não pode ter, que não tem chance, que não tem esperança. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tira Jesus da minha vida, do Cícero, vocês vão ver o que vai sobrar. Vocês vão ter horror dele. Ou ele teria se matado há muitos anos atrás. Tira Jesus da sua vida, você vai ver o que vai sobrar. Vai sobrar um monstro, uma coisa tétrica, desprezível diante dos olhos de Deus e dos homens. Então, Jesus gostava de estar no meio da multidão. Esse era o lugar preferido dele, porque um pregador verdadeiro gosta de estar no meio de gente. Um pregador que se quer ouvido, ele tem que estar no meio de gente. Mas o que interessa para um pregador é estar no meio de gente que não quer ouvi-lo. Então ele tem que ser isso, no meio dessa gente desgraçada, gente perdida, sem esperança. Lá estava Jesus, o Deus daqueles que não podem ter Deus, o Deus daqueles que não têm Deus. Então ele estava lá. Quando esse Deus estranho, esquisito, mas maravilhoso, se apresenta assim, no meio daquela religião extraordinária, monoteísta, graças a Deus pelo farisaísmo, nós devemos o monoteísmo do mundo ao farisaísmo. Mas Jesus sai desse esquema comum de observação religiosa. Ele sai dessa estatística de perceber quem é mais, quem é menos religioso. Ele sai dessa curva natural, desses estudos estatísticos, sociológicos, psicológicos da religião. Ele vai para o meio do Zé Ninguém, do Zé Povão. Não vou falar corintiano porque eu sou, mas ele vai para o meio do Zé Povão. Ele estava lá. Então, meus amigos, quando Jesus se apresenta assim, eu imagino que essas pessoas não andavam por aqueles cubículos de Jerusalém. É uma metáfora, tá? Não é verdade. Mas eu imagino que eles viviam escondidos atrás daqueles cubículos, até mesmo por aqueles undergrounds, aquelas estradas do fundo. Eles andavam por ali, perdidos, escondidos, sem saber o que comer, talvez comendo, desculpem, barata ou rato. Mas quando Jesus aparece, imagino eu, é como se fosse a Avenida Paulista no Natal, cheia de luz para eles, e eles olham lá na frente, um Deus diferente, um Deus tão igual a eles, mas tão diferente, com os braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que carregam pesos incalculáveis nos ombros, venham a mim, e eu vou aliviar vocês. Vocês imaginam quantos Zaqueus correndo atrás para encontrá-lo, naquela avenida imensa? Quantas Marias Madalenas da vida, quantos Cíceros louquinhos, correndo naquela grande avenida, para encontrar o seu Deus. Isso me encanta, tem que encantar você, porque Jesus estava no meio da multidão, porque no meio da multidão, as pessoas têm mais coragem, no meio da multidão, ele gostava de andar lá, porque sempre havia histórias de dor para ser contada, e ele é especialista em ouvir histórias de dor, e de transformá-las
em culto, em adoração, em testemunho público. Normalmente, e não é de bom parecer mesmo, que eu chegue aqui na frente e conte para vocês uma briga que eu tive com a Neidinha, minha esposa. Eu não vou fazer isso. Não é de bom parecer. Não é legal mesmo. Porque todos vocês me conhecem aqui. Todos vocês têm o mesmo Deus. Eu não vou contar. Agora é brincadeira, eu nunca briguei com ela, tá, gente? Um dia perguntaram a Neidinha o seguinte: Neidinha, ela é uma mulher muito sábia, vocês conhecem a Neidinha. Muito prudente, muito sábia. De vez em quando ela dá uma sacada violenta. Você já pensou em se separar do Cícero? Ela falou: separar não, mas matar muitas vezes. Então, não dá para contar essas histórias assim. Ela tem que passar um verniz em mim. Mas quando a gente não tem cara, é verdade isso. Quando você não tem nem CPF, nem RG, quando você não é nada, e diz: tudo que eu contar aqui, eles não vão saber nem quem eu sou. Sabe, no meio desse povo com os quais a gente convive, a gente ouve histórias assim. Gente que tem histórias de dor para contar. Essa mulher hemorrágica, se esvaindo em sangue, esquálida, durante 12 anos da sua vida, lutou com todas as forças da ciência, da economia. Que história mais triste era essa? Mas ele estava ali para ouvir aquela história e para transformar aquela história em vida, em graça. Eu imagino, se a gente estivesse nesse auditório de Cristo e eu contasse uma das minhas histórias para ele, e as pessoas talvez não pudessem olhar para mim, porque eu não sou reverendo ali, sou ninguém. Mas nota o que Jesus disse para aquela mulher, que era ninguém. Foi a única vez que ele usou essa expressão para alguém na história do cristianismo. Filha. Filha para mais ninguém. Nota como alguém tão perdido na vida, tão decepcionado com a história, pode encontrar um jovem com 33 anos, que era o seu pai. Notem como gente com histórias de dor pode encontrar família. Uma família maravilhosa, família de Cristo. Uma mulher hemorrágica, pela lei, ela não podia tocar mais no seu marido. Isso não impedia que ela tivesse outras protuberâncias ou outras reações libidinais. Absolutamente, ela era uma mulher com problemas, hemorroíça, hemorrágica, se esvaindo em sangue, mas ela era mulher, ela tinha hormônio, ela tinha sonhos, ela tinha prazer. Mas ela não podia tocar no seu marido por causa da lei. E Jesus não veio quebrar a lei, ele veio acertar a lei para a gente. Ele veio cumprir a lei para a gente, para que nós pudéssemos andar nele, mesmo sendo outsiders, mesmo fora do contexto da lei, nós pudéssemos andar com ele, debaixo dele, dentro da lei. Por isso que Jesus gostava dessas histórias, de andar no meio desse povo. Porque havia muita história de dor para ser contada, para ser ouvida e para ser transformada. Eu conheço alguns de vocês aqui. Aliás, eu disse para o presbítero Abdala, tio Bida, meu amigo, que talvez, estou exagerando talvez, mas 40 ou 50% da igreja eu não conheço mais. Mas pelo menos 50% eu conheço. E se vocês soubessem quanta história de dor tem aqui dentro,
E o que Jesus fez, vocês iam ficar encantados. Por isso que ele estava no meio desse povão, no meio dessa gente, desse populacho. Porque no meio dessa gente tem sempre história de dor para ser contada. E Jesus, ele é um médico muito diferente. Ele é especializado em dores da alma, em dores da história. Para ele, essas patologias físicas não tinham quase o valor nenhum. Quase nenhum. E vou dizer por quê. Quando Jesus curava um cego, para ele tinha um certo valor, porque o reino de Deus estava se manifestando. Mas não era a cura física do cego que ele queria dizer. Quando ele curava um cego, ele estava dizendo que ele era a luz do mundo. Então aquilo era apenas uma realidade, mas era uma metáfora do que transcendentemente ele estava fazendo ali daquele homem cego. Quando ele curava um coxo, o curar o coxo para ele não era muito importante, embora tivesse a manifestação poderosa do reino. Ele estava dizendo que era o caminho. Havia um quê de transcendência naquilo que Jesus fazia no físico. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele não ficou tão embasbacado com aquilo, porque era comum em Jesus ser incomum. Era natural de Jesus ser sobrenatural. Quando ele curou Lázaro, há 4 dias já em estado de putrefação, morto, Lázaro ia morrer de novo e morreu. Onde que está a graça disso? Do cego, do coxo e do morto. Quando ele cura Lázaro, ele está dizendo que ele é a vida. Vocês estão entendendo? Então essa história de dor aqui não é simplesmente uma história humana, e dói, e fere, e machuca, e sangra, e lacrimeja. Mas o que Jesus quer curar essa história de dor, de abandono, é fazê-la curada da alma, curada da vida, das decepções, dos descaminhos, dos desamores, do abandono do afeto do seu marido e do abandono dos seus filhos. É isso que ele está fazendo. Ele está dando para essa mulher uma nova vida, uma nova história, uma nova saúde, uma nova família, um novo pai, uma nova mãe, um novo irmão e novos filhos. É isso que ele veio fazer, transformar essa história de dor. Por isso que ele gosta de andar no meio desses corintianos da vida. Outra coisa, quando Jesus anda no meio desse povo, a exemplo dessa mulher, ele sabe como ninguém, só sabe, que há sempre gente sem esperança. Vamos fazer um exercício. Tira toda e qualquer esperança no seu coração. Toda e qualquer, tá? Vamos para o ad absurdum, vamos para o argumento absurdo. Tire toda e qualquer esperança do seu coração. Você não vai morrer, você vai se extinguir. Por mais que você esteja aqui e diz, olha, está tudo errado, mas se você não tiver nenhuma esperança, você vai se extinguir. Porque de alguma forma, natural ou sobrenaturalmente, a esperança nos move para a vida, nos empurra para a existência, nos desafia para vitórias. Agora imagine, uma mulher que não encontrou mais casa, ela não podia ter casa para morar. Uma mulher que não tinha mais marido, com problemas seríssimos conjugais. Vocês sabem que isso mexe muito com a gente. Isso tira muita esperança do coração da gente. Problemas conjugais.
Onde estão as nossas maiores vitórias e as nossas maiores derrotas? Onde estão as nossas mais profundas alegrias e prazeres? Onde estão as nossas angústias mais arcaicas, mais antigas, que carregam a nossa vida muitas vezes para o buraco da depressão, da tristeza e do medo? Essa mulher não tinha mais dinheiro. Ela havia gasto todos os seus bens, procurando os recursos da época. Talvez tenha ido no Sírio-Libanês, no Albert Einstein. E agora não tinha mais dinheiro. Seu marido não queria mais ela. Certamente ele teria o direito legal de se divorciar dela. Legal. Seus filhos não podiam tocar mais nela. Cadê a esperança dessa mulher? A esperança dela caiu num abismo. Vocês já viram quando aquela cachoeira vai caindo assim? A esperança dela foi assim. Como dizia o Salmo, ao fragor das suas catadupas. Mas Jesus veio ao mundo exatamente para isso, meu amigo, meu irmão. Para fazer reflorir no nosso coração a esperança. No meu coração só não pode haver esperança se Jesus morrer. Se extingui-lo. Aí sim. Aí eu vou para o abismo do absurdo. Mas o Senhor ressuscitou e é vivo e nunca mais vai morrer. Para trazer esperança ao meu coração, ao seu coração, à sua vida. Você pode estar dilapidado, quebrado. Você pode estar puída, destruída, carcomida pelos desesperos normais da existência. Mas olha a avenida imensa, aberta. E Jesus com os braços abertos dizendo: eu sou a sua única esperança. Você já tentou colocar esperanças em muitas coisas. Até em ideologias filosóficas, políticas ou políticas econômicas. Ou você tentou colocar a sua esperança última no nome da sua genética, da sua grande família Brasil Ferraz, onde nós temos médicos, intelectuais, temos juízes, promotores, grandes pensadores, grandes oradores. Esta é a minha família. Coitada dessa família que me decepcionou, que te decepcionou. Talvez você tenha tentado colocar esperança nessas coisas. Estou falando de esperança última, tá? Não coisas normais da vida que a gente curte em família, em dinheiro, sociedade, amigos, não é isso. Esperança última. Aquela quando você está sozinha com você mesmo, com você mesma. E você diz: não tem mais saída. Quando nada na vida te fizer mais sentido. É para você e para mim que Jesus veio com braços abertos, dizendo: eu vos aliviarei. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Mas isso é uma maluquice. Essa mulher não podia tocar no seu marido, muito menos tocar num homem estranho. Uma mulher não podia nem conversar com um homem, nem, muito menos tocar. Essa mulher não podia tocar no seu marido porque ela estava se esvaindo em sangue, muito menos nessa condição patológica, tocar em Deus, o Santo Yahvé, o Deus absolutamente diferente de qualquer outra coisa do mundo, aquele que é totalmente outro, diante do qual Moisés se apavorou, o monte fumegou, nenhum animal podia tocar no monte porque morria por causa da santidade dele. E essa mulher irrompe a lei, quebra todo o sistema da época, porque Jesus não está nem aí para sistema nenhum, somente
quando o homem desgraçado vai buscá-lo. Quando ele sempre respeitou a lei, sempre cumpriu a lei, mas a lei nunca foi maior do que alguém tão pequena quanto essa mulher. Ela quebra todo o sistema litúrgico e entra no meio daquela multidão e todo mundo saindo com nojo. Primeiro que ela era mulher e segundo que ela era doente. E ela vai, rouba, essa é a palavra, rouba uma graça de Deus. Porque ela não tinha direito legal, ela tinha que roubar mesmo. Sabe o que Jesus quer na nossa vida? Que a gente seja assim, meio corajoso. Deus, não sobrou nada para mim, só o Senhor. Me toma. Mexe comigo. Faça uma nova cartografia na viagem da minha existência. Guia o meu barco. Sê tu o meu único porto seguro. Cura as dores da minha alma. Sê tu a minha maior e única esperança. Aquilo que Pedro chama na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, esperança viva. Essa mulher fez isso, extrapolou todo o sistema. Qual é a reação de pessoas que são tão boazinhas e veem pessoas tão ousadas, ladras da graça? Jesus, ninguém te tocou não, são os generalistas. Todo mundo te toca. A minha tia foi lá na igreja do Adir Macedo e foi curada. A minha avó foi lá na Aparecida do Norte. O outro foi lá não sei aonde. Todo mundo, Deus, são generalistas. E a gente assim, não, isso é comum, né? Isso é começo de cristianismo. Todo mundo que começa é assim. Não tem nada de especial nisso não. É assim que muitas vezes nós, digo eu, Cícero, que sou rato de igreja, não percebo essas coisas grandes acontecendo. Uma das coisas que mudaram a minha vida é que eu parei de olhar para mim mesmo quando fui para a igreja. Me converti à igreja, sou convertido a Cristo e à igreja. Que eu comecei a olhar as histórias de pessoas que estavam ao meu lado. E eu comecei a acreditar que Jesus mudou a vida dela mesma. E aquilo começou a encantar o meu coração. E quando eu prego a despeito das minhas fadigas de São Paulo, eu percebo vidas transformadas, famílias transformadas, aquilo alegra o meu coração. Nós não podemos ser generalistas. Deus está trabalhando individualmente com pessoas. Está trabalhando individualmente com a sua vida. Extrapole os limites dos requintes litúrgicos e corra e pule nos braços dele. Ele não vai te deixar cair. Essa mulher, quebrando tudo isso, usa um ato mágico, porque esse negócio de tocar em verso não existe, isso é uma magia dela. Ela imaginava com seus fetiches, sei lá nem de que origem que essa mulher era, se ela cananita ou não. Hoje nós vendemos até camisa com sangue para curar os outros. Tudo mágico. Essa mulher era uma cananita, talvez, uma pagã. Mas de alguma forma, além da sua ignorância religiosa, intelectual, litúrgica, de alguma forma, havia no coração daquela mulher uma coisa dizendo, que inundou o coração dela: eu encontrei. De alguma forma, ela disse: eu encontrei, eu tenho que mexer em alguma coisa. E ela toca talvez num ato fetichista, mágico, nem cristão, sem saber nada, ignorante, não sabia, não podia nem orar, não podia ter Deus, nada. Toca e a graça de Deus inunda incondicionalmente aquela mulher, e ela é curada, transformada, e a sua história é mudada. Filha, a tua fé te salvou. Vai
em paz. Não tinha família, por isso era filha de Jesus. Não tinha paz no coração, por isso Jesus vai em paz. Não tinha salvação, ia para o inferno do mesmo jeito. Vai em paz para sua casa. Volta, encontra os seus, ame, curta o seu marido, reúna os seus filhos, faça um culto, faça uma fogueira e batam tambores como vocês sabem fazer e dancem, porque aquilo que estava morto reviveu, aquilo que não tinha esperança renasceu. O que Jesus está fazendo no meio desse povão aí? Ouvindo histórias, transformando vidas, dando esperança àqueles que não têm esperança e, mormente, sobretudo, sendo Deus daqueles que não têm e não podem ter Deus. Que Deus nos ajude a amar esse Jesus e curti-lo de verdade. Tire Jesus do tamanho do seu quarto, ele é maior. Tire Jesus do tamanho do seu conhecimento teológico, ele é pequeno demais, ele é muito maior do que isso. Nem a Bíblia pode explicar tudo o que ele é, nem a Bíblia. Saia do lugar comum do relacionamento desse Deus minúsculo e entre para essa avenida da graça e abrace-o e o ame e o sirva e o adore e o ouça falar ao seu coração todo dia: com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí, tu és meu. Que Deus nos abençoe.